Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer uma narrativa sobre Moisés que estava no deserto e subiu ao Monte Sinai para poder conversar com Deus. E Deus disse a ele a seguinte frase: Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, serei para mim a porção escolhida dentre todos os povos. O que isso quer dizer para cada um de nós? Isso é um ensinamento muito grande nos tempos de hoje que nós recebemos Cristo como nosso Salvador. Porque se nós ouvirmos a voz e guardarmos a aliança de Deus conosco, a voz de Deus foi a voz de Cristo. Então, se nós guardarmos a voz de Cristo e a aliança que Jesus fez conosco, que é de fazer o cumprimento dos mandamentos de Deus se cumprirem em nossas vidas, nós seremos uma porção no reino dos céus. Nós receberemos de Deus a nossa salvação. Por isso, essa palavra é muito importante, porque quem disse a Moisés foi o próprio Deus, dizendo a ele: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, se nós ouvirmos a voz de Cristo e guardarmos a aliança que Cristo fez conosco para recebermos a salvação, naturalmente seremos salvos. Mas qual é a voz de Deus em Cristo? É muito simples para sabê-la. É só nós acompanharmos a trajetória de vida de Jesus. Se nós pegarmos um dos evangelhos de Jesus Cristo e fizermos uma leitura dele, nós perceberemos que Jesus ensina a todo momento a prática do amor, ao desapego ao materialismo, e isso vale a nossa carne, e o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que anda junto, é um mandamento de Deus. Então são essas coisas que nós devemos ouvir de Cristo, é os ensinamentos que ele nos traz. Então, desapegar de dinheiro, desapegar de beleza física, desapegar de bens materiais e nos apegar mais ao enriquecimento do nosso espírito, que é as práticas de amor, as práticas de respeito, ser uma pessoa honrada, entre tantas outras coisas que nós conhecemos, que nos faz pessoas dignas de sermos irmãos uns dos outros e de merecermos o reino dos céus. Esse é o nosso ensinamento da nossa primeira leitura de hoje. É um ensinamento muito simples, muito fácil de praticarmos. Exemplos nós temos vários no nosso dia a dia, que é simplesmente praticar o amor ao nosso irmão. Respeito, fidelidade, isso vale nos nossos casamentos, para os nossos filhos, para o nosso vizinho, para as pessoas da rua, o nosso trabalho. Aonde quer que você esteja, pratique aquilo que Cristo nos ensinou. Seja reflexo daquilo que Cristo era. Jesus sempre carregava consigo os seus discípulos, os seus apóstolos, mostrando a eles o respeito que tinha com eles mesmo sendo Deus. Ele nunca quis ser maior, mas sempre andava de igual para igual, olhando para eles como se fossem seus irmãos. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Nosso salmo responsorial traz o seguinte refrão: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Como sabemos muito bem, Deus nos criou e nos convidou a ir e multiplicar, e crescer cada vez mais a nação. E assim nós hoje chegamos a essa sociedade enorme que nós temos, graças a essa multiplicação que fizemos através da união do homem e da mulher, que é a criação de Deus. E é um convite de Deus para que o homem e a mulher se constituem como família e assim criem o seu rebanho, criem a sua comunidade. Ao chegarmos a esse ponto de criarmos grandes comunidades como vivemos hoje, Deus irá cuidar de todos nós. Porém, nem todos aceitarão se manter dentro do rebanho do Senhor. Ou seja, nós temos uma vida carnal, que nós nos multiplicamos como carne, porém nós também, sendo carne, temos uma vida espiritual dentro de nós. E essa vida espiritual é que Deus quer e gostaria de que estivesse junto com Ele para Ele pudesse pastorear. Mas só irá pastorear aqueles que aceitarem, aqueles que quiserem vir para o lado de Deus. É algo de livre e espontânea vontade, porque Deus nos ama de tal forma que, se quisermos e optarmos a vivermos o pecado,
Ele nos dará a liberdade de fazermos essa escolha. Ou seja, aceitará que nós possamos ser ovelhas perdidas. Mas é claro que Deus enviou Jesus Cristo para que pudesse resgatar a todas, que pudesse nos ensinar, nos dar uma direção, nos dar uma ajuda a ajudarmos o nosso próximo a virmos para junto de Deus, para sermos esse rebanho de Deus e aceitarmos Deus nos pastorear e a cuidar de cada um de nós. O exemplo sobre ovelhas e pastores é citado porque naquela época em que Cristo viveu, que os profetas viviam, era uma época em que era muito fácil mostrar por exemplos através do rebanho, porque o rebanho sempre acompanhava o pastor. O pastor, quando ele ia apacentar as suas ovelhas e ele mudasse de direção, elas mudariam de direção junto com ele, porque elas tinham um respeito por ele, tinham por ele um amor, um carinho, porque era como um pai para elas. E nós devemos olhar da mesma forma para Deus. Deus é o nosso pastoreador. Aonde quer que Deus vá, nós devemos seguir os seus passos. E Ele nos deu, através de Jesus Cristo, os ensinamentos para que nós pudéssemos seguir esse caminho aonde seremos as ovelhas e andaremos em rebanho junto com Deus. Vamos ouvir agora uma reflexão da nossa segunda leitura de hoje. A nossa segunda leitura nos diz uma frase até muito popular, conhecida nos dias de hoje: fazer o bem sem olhar a quem. O convite de hoje da nossa segunda leitura é exatamente a fazermos e praticarmos o amor de Deus sem ficar olhando qual pessoa que nós iremos escolher para fazer isso. Geralmente, nós sempre queremos ajudar as pessoas que estão próximas de nós, aquelas que nós amamos, que nós gostamos, e essa é a facilidade do nosso coração. Porém, que vantagem você faz em ajudar alguém que você gosta? Já que no seu coração não há luta nenhuma contra o pecado em relação a isso. É muito fácil, isso já é o certo e isso é o que devemos fazer. Mas e ajudar aquele que nós não gostamos? Isso é que Deus nos convida a viver, não que você não deva ajudar as pessoas que você gosta. Isso é muito fácil de fazer, porém Deus quer que nós enfrentemos as dificuldades em relação em ajudar o próximo que a gente não gosta. É claro que todos nós constituímos em nossos corações algumas pessoas que nos sentimos mal junto com elas. E às vezes nós precisamos de dar a chance a essa pessoa de se aproximar de nós e mostrar quem elas são. É claro que existem situações que as pessoas se aproximam e nós acabamos nos decepcionando com elas. Porém, é exatamente a isso que a nossa segunda leitura vem nos convidar. Se decepcionamos, mantermos firmes no caminho de Deus, tentando ajudar essa pessoa a perceber o quanto ela é importante para Deus, que ela pode se transformar e tornar-se um caminho de luz para a vida das pessoas. Um próprio exemplo é quem narra a nossa leitura de hoje, que é Paulo. Paulo perseguia os cristãos, matava cristãos, e ele, na luz de Jesus Cristo, na luz de Deus, se converteu, se transformou em um homem tão bom que entregou a sua vida de tal forma a praticamente ser açoitado, maltratado, ser condenado por levar o amor. Ele não fazia maldade com ninguém mais, agora ele era o perseguido. Antes, ele perseguia os cristãos, agora ele se tornou o perseguido. E por isso, Deus o honrou e deu a ele um lugar melhor, porque ele cumpriu aquilo que foi convidado a fazer, que era levar a palavra de Deus. Levou a todos os lugares sem medo, sem nada, sem se preocupar com nada. É claro que sempre sobre a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo dizia para ele: vai para lá, e ele iria sempre para os lugares que era indicado. Nós somos convidados da mesma forma. Receber primeiramente o Espírito Santo. Não podemos achar que podemos ir aonde quisermos ir, mas primeiro receber o Espírito Santo, escolher o direcionamento desse caminho que o Espírito Santo nos der, sempre colocando em oração a Deus, sempre mostrando ao Pai que precisa de Jesus Cristo, tendo fé e perseverante,
com o Espírito Santo juntos, nós não podemos ser derrotados por ninguém. É claro que a carne irá perecer, nós podemos ser mortos, mas o Espírito jamais poderá ser tocado se o Espírito Santo estiver junto de nós. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre Jesus encontrar dificuldades em ajudar as pessoas. Ele diz que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E é claro que isso acontece geralmente conosco. Nós temos muitas coisas para fazer nessa vida para enfrentarmos os nossos pecados, porém, as nossas vontades de enfrentar os pecados às vezes é pouca, porque nós somos motivados muito mais pelas coisas que nos influenciam a pecar do que pelas coisas que nos levem a praticar o amor de Deus. É mais fácil pecar do que praticar o amor. Praticar o amor às vezes nos dói mais porque não somos reconhecidos e não somos elogiados por aquilo. E o pecado, quando nós praticamos as coisas erradas na vida, sempre aparece alguém querendo nos ajudar a errar ainda mais, a nos apoiar nos nossos erros e assim por diante. É assim que funcionam as coisas. E por isso Cristo precisava de ajuda para poder lutar contra os pecadores, contra as pessoas que estavam se desviando dos caminhos de Deus. E assim ele recrutou os 12 apóstolos, os 12 discípulos na quais ele ensinou a palavra de Deus, o reino dos céus, e deu a eles poder para poder retirar demônios, curar as pessoas, fazerem todos aqueles trabalhos que nós conhecemos muito bem, que é através do Espírito Santo de Deus. Porém, uma coisa bem interessante que aconteceu foi que Jesus recomendou a eles irem em certos lugares. A palavra diz o seguinte: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar em cidades dos samaritanos. Ou seja, se você está com a presença do Espírito Santo, você não pode achar que você tem peito de aço e que você pode enfrentar todas as coisas nessa vida. Isso por quê? Porque Deus deu ao homem o direito dele viver a liberdade, deu a ele o livre-arbítrio. Ele pode fazer as suas escolhas da forma que ele achar melhor. Porém, Deus nunca interferirá no livre-arbítrio do homem. E por isso, Deus sabe que se você for a um certo lugar levar a palavra de Deus, você poderá ser morto lá e não dar continuidade nesse trabalho de evangelização. E por isso Cristo disse: não deveis ir aonde moram os pagãos e nem entrar na cidade dos samaritanos. Isso porque o Espírito Santo já havia alertado a Jesus Cristo que ali poderia ser o fim da jornada daqueles homens. E Jesus precisava deles para exatamente dar continuidade na evangelização até a sua morte. E por isso disse dessa forma a eles, que não deveriam ir aonde eles pensassem ou quisessem ir, mas sim aonde ele estaria os instruindo a ir. E como sabemos, foi exatamente o que fizeram e foi como aconteceu. Isso vem nos ensinar que todas as vezes que nós precisamos de enfrentar algumas situações, muitas vezes nós precisamos de nos afastar delas. Por quê? Para nos preparar corretamente e para entender que o nosso irmão tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Às vezes, nós vamos levar a palavra de Deus em certos lugares perigosos e ali nós acabamos correndo o risco de sermos maltratados, violentados e até mortos, porque nós não soubermos dar ouvido ao Espírito Santo. Nós também temos que ter maturidade. Apenas poderão ir em lugares perigosos, lugares para enfrentar essas situações, aquelas pessoas que tiverem uma comunhão com Deus. E muitas vezes as pessoas não sabem como ter essa comunhão com Deus, não fazem uma leitura bíblica, não buscam o conhecimento de Jesus Cristo e saem adentrando qualquer lugar. E quando fazem isso, vão sem a proteção do Espírito Santo, vão sem a proteção de Deus. E assim acabam perdendo as suas vidas, não só a vida carnal, mas a vida espiritual, porque não ouviram a voz do Espírito Santo. As pessoas às vezes não sabem ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso,
leia, procure o conhecimento da palavra de Deus antes de sair enfrentando o mundo de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que a gente pode ir buscando as nossas batalhas, mas é dentro daquilo que o Espírito Santo nos diz. E o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos que não deveis ir aonde moram os pagãos e nem entrar nas cidades dos samaritanos. Isso porque era a instrução do Espírito Santo que ali era um lugar perigoso para eles. Nem o próprio Cristo iria em qualquer momento. Ele esperaria a hora certa, porque ele sabia o futuro. Tanto que Apocalipse existem porque o Espírito Santo revela o futuro para nós. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Evangelho de hoje. Espero que tenham gostado e vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos recadinhos que o pessoal manda no nosso YouTube. Os recadinhos que nós temos aqui hoje é da Cláudia Barbosa, que nos manda: bom dia, irmão em Cristo. Que a paz esteja contigo, Cláudia Barbosa. A Odete Sobral também nos manda um recado: bom dia, missionário. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Lindíssima e rica em aprendizado essa reflexão de hoje. Parabéns pela explicação e obrigado. Obrigado pelo carinho, Odete Sobral. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós aí, da tua casa, da sua família. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. A paz esteja contigo também. Deus é amor por fora de nossas vidas. Se amor não existe, paz nem união. Deus nos amou até o fim e continua nos amando. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Amém. É exatamente isso, Doreci Nascimento. Deus é amor. Nós sabemos muito bem que amar é dar ao outro o direito de ser Ele mesmo, e Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. Infelizmente, algumas pessoas escolhem viver o pecado e acabam criando guerras, confusões, brigas, entre tantas outras coisas. Mas a paz, nós só alcançaremos elas se nós dermos ao nosso irmão o direito de ser ele mesmo, desde que ele não viva no pecado. Se ele estiver em pecado, devemos aconselhar, mas não tentar mudar a vida e a história dele, porque ele é livre por Deus para fazer as suas escolhas, e nós não somos Deus para interferir nas escolhas que os nossos irmãos fazem. O Ézio Pérez deixou também um recado aqui: bom dia, irmão, a paz de Jesus e o amor de Maria. Parabéns, linda reflexão, amém. O amor de Maria. Deixar aqui a minha palavra sobre o amor de Maria. Às vezes as pessoas brigam muito sobre isso, né? Principalmente o protestantismo discute muito sobre Maria. É claro que nós não podemos ficar debatendo e rebatendo as situações, mas a nossa palavra diz que ela será bem-aventurada de geração em geração. Ou seja, vidas passarão e ela deverá ser bem-aventurada. Essa é a mãe de Jesus Cristo. Ela deu a vida, cuidou, criou do Filho de Deus. Então é uma mulher, claro que devemos ter respeito com ela, ter um carinho muito especial com ela, porque ela teve a responsabilidade que todos nós somos convidados a viver, de ter esse respeito com o Filho de Deus. Nós somos convidados a mesma forma ter esse respeito, obedecendo os mandamentos, tendo fé, buscando e sempre firmes no amor de Deus. No mais, hoje nós deixaremos até aqui os nossos comentários. Foram os últimos comentários enviados pelos nossos participantes aqui, pessoas maravilhosas que nós já estamos até acostumados a ver cada recadinho delas, sempre nos dando mais força, nos fortalecendo, nos mostrando que precisamos de aprender cada vez mais, que precisamos de buscar cada vez mais e levar a palavra de Deus a todas as pessoas. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.